Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, amados do Senhor, estamos juntos mais uma vez. Quero dar a todos as boas-vindas ao nosso momento sublime. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre um assunto muito sério, muito grave, muito importante. Devemos levar em consideração, precisamos nos policiar, vigiar o nosso comportamento para que não incorramos no erro clássico de dizer uma coisa e viver outra. Dizer que cremos assim, mas na verdade a nossa prática religiosa aponta noutra direção. Quem nos alerta a respeito desse assunto é João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: se dissermos que temos comunhão com ele é Jesus Cristo, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vocês viram que coisa séria? Essa palavra, ela vem direta aos nossos corações e não é mais ou menos, talvez, não. É uma afirmação cabal, definitiva. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Cristo, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque João cria, o Evangelho ensina assim, a Bíblia toda manda assim, que as pessoas que têm comunhão com Deus, que andam com Deus, não devem andar nas trevas ou andar pecando. Então, é um aviso para todos nós. Sabe por quê? O nosso estilo de vida é que diz se temos comunhão com Deus ou não. Não são as nossas palavras. Nossas palavras são necessárias, são importantes. Eu preciso declarar, eu preciso dizer para as pessoas a respeito da minha experiência com o Senhor. Tanto é que, João diz, se dissermos. Então, se você se manifesta comunicando, falando para alguém que tem comunhão com Deus, e isso é importante, ele não está dizendo para você não fazer isso, não. Ele está dizendo para você fazer isso, sim. O cristão precisa dizer a verdade, proclamar a verdade e falar a respeito da sua vida. Tá? Só que ele vai um pouco mais adiante. Ter comunhão com Deus é muito mais que palavras. É vida na vida. É uma vida de comunhão verdadeira. É vida de santidade. É vida na presença do Senhor. Porque ele diz que aquele que diz que está em comunhão, mas anda em trevas, isso aqui significa viver pecando, vive pecando. Peca naturalmente como se o pecado não fosse um problema para essa pessoa. Então, ele chama essa pessoa de mentirosa. Mentirosa. Isso é grave, isso é sério demais. Sabe por quê? Porque o mentiroso, ele anda com o pai da mentira, que é o diabo. O salvo, o perdoado por Cristo, ama com o pai da verdade. Aquele que é a personificação da verdade. Jesus Cristo, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, quem anda pecando, anda mentindo. E quem anda mentindo, anda par e par com Satanás, o pai da mentira. Então nós precisamos abandonar a mentira, precisamos abandonar o pecado se temos mesmo comunhão com o Senhor Jesus Cristo. É disso que João está falando. É sobre isso que ele está nos alertando. Precisamos que a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso exemplo estejam de acordo com as nossas declarações.
de acordo com aquilo que falamos a respeito da nossa fé em Cristo Jesus. Eu estava conversando com uma senhora e ela falou sobre um pastor que ela teve e que agora estava afastado do convívio da igreja, foi excluído, inclusive, e ela disse o seguinte: olha, pastor, tudo bem, ele estava com a vida toda arrebentada, um péssimo testemunho, mas olha, quando ele subia no púlpito, era só unção, mensagem poderosa. E eu bati na mesa e disse: minha irmã, a senhora está equivocada. Não há a menor possibilidade de uma pessoa com a vida toda arrebentada por causa do seu pecado, e ao púlpito pregar uma mensagem ungida por Deus. Não há a menor possibilidade. E eu usei uma frase que eu aplico na minha vida: a unção não ultrapassa o caráter. Não ultrapassa. O mau caráter não é ungido. Mas como é que o senhor pode falar isso? Só Deus entende isso. Eu posso afirmar baseado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada. O mau caráter não pode ser usado por Deus. Não vai ser ungido por Deus para pregar mensagens arrebatadoras, mensagens ungidas. Isso não vai acontecer nunca, nunca, porque a unção do Espírito Santo não ultrapassa o caráter. Então é por isso que a palavra de Deus vem e nos alerta. Se você diz uma coisa, mas vive outra coisa, você é mentiroso, você é mentirosa. Conserte-se diante do Senhor. Clame por misericórdia, seja humilde o suficiente e receba o perdão. E com o perdão, o resultado dele. Graça maravilhosa, aí sim, unção do Espírito Santo para trabalhar no reino. Pense nisso, pense nisso. Querido Pai, eu te louvo, porque a tua palavra é suficiente. Ela tem todas as orientações que eu preciso para bem viver, mas também para viver na tua presença, testemunhando do teu evangelho. Eu quero, Senhor, te pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu sou pecador, Senhor. Mesmo salvo por Cristo, eu continuo pecador. Mas, Pai, uma coisa é uma pessoa reconhecer que é pecadora, e outra coisa é ela viver pecando, viver no pecado, andando em trevas. Conhece, ó Deus, a mim e conhece também os meus irmãos e amigos que estão participando desse vídeo. Então, orienta-nos e dá-nos sabedoria e liberta-nos com a tua verdade para que o nosso testemunho seja eficiente e, de fato, transformador. Fica comigo, abençoa os meus irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia.